Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez para que estudarmos a palavra de Deus. Estamos na lição 4. Eu acredito que é a primeira vez que nós estamos juntos aqui nesse trimestre. Estamos estudando uma lição maravilhosa que fala sobre o amor e a justiça de Deus. Se você ainda não conseguiu comprar a sua lição, não conseguiu adquirir, procura lá Casa Publicadora, baixa o aplicativo. Tem várias maneiras de você conseguir acompanhar com a gente esse material incrível, né, que a gente chama de lição da Escola Sabatina, mas é um guia de estudos, né, da Palavra de Deus. Eu nunca estou sozinha, sempre falo isso para vocês, né, e eu sempre estou acompanhada de pessoas muito especiais aqui. Hoje eu tenho dois amigos aqui muito especiais também. Do meu lado direito, eu estou aqui com o Mair, um grande amigo de muitos anos, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial porque ele foi usado por Deus na minha conversão. Então, Mair, muito bem-vindo, é muito bom estar aqui com você mais uma vez. Olá, Sandra, Sidmar, amigos que estão com a gente também. Obrigado pelas palavras, né? Quase já me fez emocionar. Olá. Eu tenho certeza que vamos passar momentos agradáveis estudando essa lição e que lição maravilhosa, não é mesmo? É verdade. Ele falou obrigado pelas palavras, mas o Maíra é um músico, um cantor incrível e foi muito usado por Deus na minha conversão quando eu fui para a igreja. Então eu tenho uma profunda gratidão pelo Maíra por conta disso. Do meu lado esquerdo tem outro amigo também que eu tenho muita gratidão, é o Sidmar Porto, que está chegando agora na nossa equipe de Escola Sabatina aqui de Catanduva, que inclusive é o nosso ancião aqui da Igreja Central de Catanduva e ancião da Escola Sabatina. Bem-vindo. A minha gratidão também e alegria pela oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Em tão boa companhia, né? A Sandra, o Mair e você que nos acompanha aí pela rede social. A gente vai pedir desde já, como eu sempre peço aqui para você, curtir, compartilhar esse vídeo com as outras pessoas. E se você gostou e está chegando agora, se inscreva também no nosso canal para você não perder nenhum dos vídeos que a gente tem postado. As nossas redes sociais são Adventistas Catanduva, Instagram, Facebook, YouTube. Então, compartilhe, nos ajuda, né? Nos ajudem aí a compartilhar, a levar essa mensagem do amor de Deus às outras pessoas. Antes de nós começarmos, vamos orar? Quem Vamos sim. gostaria? Quero um voluntário. O ancião. Ancião? Então, Sidmar, por gentileza. Querido Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos em comunhão contigo através da tua palavra, ó Pai. Que teu Santo Espírito nos ilumine, não somente a nós, ó Pai, mas a todos os queridos que estão nos acompanhando nesse momento. Amém. Que possamos entender de uma forma plena o grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Em retribuição a esse amor, ó Pai, que possamos andar ali coladinho contigo, andarmos juntos, para que possamos ser mais que vencedores e um dia estarmos eternamente contigo no céu, ó Pai. Pedimos, agradecemos, não que haja qualquer mérito em nós, porém o fazemos no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Da última vez que eu gravei aqui, eu pedi para que você deixasse comentários, deixasse o seu nome aí, né, nos comentários, que nós deixaríamos aqui um alô para você, um oi. E aí eu preciso falar do um amigo querido, Pedro de Alcântara. Ele nos acompanha do Piauí. Olha a extensão, né, que chega aí as nossas gravações. E ele sempre está comentando aí as nossas lives, né, as nossas lições. Ele mora na cidade de Floriano, Piauí. Então, o nosso grande abraço, né? E quem sabe um dia a gente possa se encontrar pessoalmente e falar sobre a palavra de Deus. Se não, o nosso encontro está marcado embaixo da árvore da vida quando Jesus voltar. Bom, vamos entrar então de fato aqui na lição agora, que o nosso tempo passa voando, né? A lição, o tema é um Deus apaixonado e compassivo. E aí eu gosto de falar aqui dessa ilustração, né, que traz aqui um coração, e esse coração tem uma aliança dentro, esse coração está em chamas.
E tem uma aliança, só que tem uma aliança quebrada. E aqui do outro lado a gente vê trevas, né? Nuvens escuras e um coraçãozinho apagado. Eu enxerguei assim, coração em chamas, apaixonada de quem? É de Deus. Porque um Deus apaixonado, um coração que arde em amor. A aliança que ele faz conosco, ele nunca quebra. Quem quebra a aliança somos nós. E quando nós quebramos essa aliança feita com Deus, aí nós ficamos envoltos em trevas. Então, acho que essa ilustração aqui vai falar muito assim ao nosso coração, né? Quando a gente para pensar aqui nessa quebra da aliança, o que ela pode trazer para as nossas vidas. Verso para memorizar. Quem dos dois gostaria de ler aí para a gente? Bom, posso ler. Pode ler, né? Leir? Vamos lá. O verso que está em Isaías 49:15, né? Ele, na realidade, ele já nos fala de uma reflexão que Deus faz com que a gente possa pensar que, se foi dito no passado, serve para nós também nos momentos atuais, né? Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Olha só que coisa maravilhosa, né? A gente liga muito a questão, tipo assim, que não há um amor tão imenso como o amor de mãe nessa terra, né? Então Deus faz esse comparativo, mas na realidade, se a gente pega no versículo 14, a gente vê o quê? O povo se queixando com Deus. Falando, não, o Senhor nos abandonou. Se a gente pega todo o texto passando, a gente vê um povo assim, se queixando do Senhor, mas aí Deus faz essa reflexão e ele faz a comparação do amor de mãe, né? E claro, né, que nós sabemos que através do pecado, talvez a gente esteja falando para alguém que não enxergue da mesma maneira, talvez tenha tido alguma decepção com a sua mãe, por questões da vida, no caso, mas em si nós colocamos o amor de mãe como aquele amor que é o maior amor que a gente conhece. Que a gente está mais familiarizado, né, Familiarizado, justamente. Aí você coloca o quê? Deus falando, ainda que a mãe se esqueça do seu filho, ele fala, todavia eu jamais me esquecerei de você. Ou seja, você pode ficar tranquilo que o amor do Senhor te alcança aonde você está nesse momento. Amém. Um Deus apaixonado e compassivo. Aí eu fui buscar, eu gosto de buscar ali na palavra exatamente o que quer dizer. E aí eu fiquei imaginando como que é quando a gente está apaixonado, né? Você pensa constantemente na pessoa. Então, se Deus é apaixonado por mim, ele pensa constantemente em mim. Quando você está apaixonado, você não quer sair de perto da pessoa. Você que está próximo. Então, Deus é apaixonado por mim, ele pensa constantemente em mim, ele quer estar próximo de mim o tempo todo. E quando você está apaixonado, você fica feliz junto àquela pessoa. Então, Deus é apaixonado por mim, porque ele pensa em mim constantemente, porque ele quer estar perto e porque ele se sente feliz junto comigo. E por outro lado, diz que ele também é compassivo. O que é ser compassivo? É alguém que compreende, que se coloca no meu lugar, que entende. É muito bom saber que nós temos alguém apaixonado dessa forma por nós, né? Ele nunca vai nos abandonar, é um amor eterno. Então, é muito bom a gente saber que nós temos esse amor, né, Sidmar? Então, compassivo é aquele que sempre está preocupado com a pessoa em ajudar. Em momentos difíceis, né, em alguma tragédia, ele sempre está preocupado em ajudar. É interessante que Deus nos criou com a capacidade de sentirmos emoções. E também Deus experimenta emoções, né? Então, e o tema é top, né? Um Deus apaixonado e compassivo. E eu começaria a minha participação com a reflexão, né? Como eu e você entende Deus, né? Como alguém que é apaixonado e compassivo por nós, ou alguém que tentam a todo tempo mudar essa questão do amor de Deus por nós, dizendo que Deus é sério, que Deus ele é tirano
é punitivo. Então, esse é o objeto do estudo que nós estamos iniciando agora. E no transcorrer desse estudo, nós vamos entender como é Deus em relação a mim e a você. Existe hoje aí um ditado, né, que o pessoal fala, ou uma forma até meio pejorativa de dizer assim, nossa, você é emocionada, hein? Você é emocionado, como se fosse um erro você sentir emoções, como se você tivesse que ser alguém ali totalmente racional, né? Nossa, a Sandra é emocionada, né? Então, assim, o que é o amor de Deus se não é emoção? É emoção pura, né? Então, assim, a gente precisa parar de agir dessa forma, querer que as pessoas sejam completamente racionais, tirar a emoção. Parece que estão querendo tirar o amor, a paixão das pessoas para que elas sejam completamente racionais, né? Vou falar uma coisa para você, Sandra, e para aqueles que estão agora nos assistindo, né? O perfil de Deus é de nos amar intensamente. Ou seja, Ele se preocupa com a gente, Ele é um Deus compassivo, Ele realmente nos ama e Ele também, por que Ele tem esse amor, esse carinho, né? Por que Ele é compassivo? Porque Ele te prepara para você um dia estar com Ele no céu. O plano de Deus é que cada um de nós um dia possamos viver a eternidade com o Salvador. A fonte do amor é Deus. Essa que é a verdade, né? Quando a gente pega até pela ilustração que a Sandra nos mostrou, né? O coração, a aliança, né? Existe até aquele Deus, aquele hino tão conhecido, né? Que Deus é um Deus de promessa, Ele é um Deus de aliança, né? A aliança só é quebrada quando você decide se afastar do Senhor, né? Existe uma frase que uma vez um pastor que eu estava assistindo disse o seguinte: quando você pensa que quando você sente que você está longe do Senhor, imagina quem deu o passo para se afastar. Sempre é o ser humano, né? Deus sempre nos busca com o seu amor e Ele realmente dá prova na Bíblia, né? E de tantos e tantos textos, né, Sidmar? O quê? Que Ele é realmente apaixonado. Ele não esconde isso do ser humano, né? Ele demonstra seu amor por cada um de nós. E com emoção, né? Antes de Sidmar aqui, se não cortando, eu já vou te dar a palavra, Sidmar. Um dos textos que mostra a maior emoção do Senhor é João 3,16, né? Que diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira, isso é emoção, né? O que a gente não pode é comparar a emoção de Deus com a nossa emoção, Sim. né? São emoções diferentes. Nós, como humanos, pecadores e falhos que somos, nós temos uma emoção diferente. A emoção de Deus é pura, né? Pode falar, Sidmar. Só um recado para aqueles que acham que nós somos só racional, que é racional nós sabemos que somos emocionais. Né? Emocionais. É racional sabermos que nós somos emocionais. E nós somos razão e somos emoção. E Deus, com certeza, se alegra quando nós demonstramos o equilíbrio. É o equilíbrio que rege a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. É baseado na nossa racionalidade e nas nossas emoções. Perfeita a colocação do Sidmar. Eu coloquei aqui bem grande na minha lição, ó. Eles são provas aqui. Equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio, porque emoções descontroladas também podem causar problemas, né? Então nós precisamos ter equilíbrio. E se para Deus a emoção não fosse importante, por que Ele reivindicaria o nosso amor? Se a emoção não fosse importante. Então, nós somos emocionais sim, né? Alguns usam de forma até errada o texto de Romanos falando que nós precisamos apresentar ali um culto racional, né? Para Deus. Sim, nós precisamos apresentar um culto racional, mas nós também precisamos ter emoção. Amor é emoção, paixão é emoção, né? Alguma coisa mais que a gente deixou de falar aqui no sábado, a gente pode passar pro domingo? Não, Alguma coisa? podemos Então, passar. vamos em frente. Domingo, maior do que o amor de mãe. O Maíra até deu aqui uma introdução a respeito, né? Falando ali do verso para memorizar. É o amor que mais se aproxima, né? É claro que existem raras exceções, né? Mas o amor de mãe é o amor que se aproxima ali com o amor de Deus. O que uma mãe não faria por um filho, né? Ou um pai
faria por um filho. Então, eles são dispostos, eu falo eles porque eu não tenho filhos, né? Mas, assim, os pais e as mães são dispostos a dar a vida, se necessário for, por um filho, né? E aqui o Senhor vem sempre trazendo, fazendo essa relação, né? Do amor de pai e do amor de mãe, para que a gente consiga entender. E Deus é como um pai, né? Aquele que ele tem grande prazer em nós, assim como um pai tem prazer pelos filhos, né, mãe? Mas sabe o que é interessante? Se a gente pega, né, que nem o versículo 15 que nos fala, né, Deus falando que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, né, jamais eu esquecerei de você. E até anteriormente eu havia dito que no versículo 14 o povo estava reclamando, né, se queixando, imaginando que Deus havia se esquecido do povo. Aí Deus no versículo 15 ele faz essa comparação, porque realmente, como você falou, o amor de mãe, né, talvez seja a forma como a gente consiga imaginar ou comparar o amor de Deus, mas sabemos muito bem que o amor de Deus não tem uma comparação, porque ele é maior do que todas as coisas. Só que a prova desse amor de Deus está no versículo 16. Se você acompanhar no versículo 16, Deus fala assim: eu te gravei nas palmas da minha mão. Olha só, ele fala para você: eu não me esquecerei de você jamais. Eu jamais, o Senhor é assim, ó, pode acontecer o que for, eu estarei contigo todos os dias. É um amor maravilhoso, essa que é a verdade. Né? Incrível. E o mais interessante, né, Sidmar? O amor de mãe é tão incrível que eu não sou mãe, mas eu sou filha. E eu já pisei na bola com a minha mãe. Já fiz algumas coisas que deixaram minha mãe chateada. Mas em nenhum momento minha mãe deixou de me amar. Em nenhum momento ela deixou de ter compaixão por mim, ou misericórdia por mim. E é esse o amor que Deus tem por nós, né? É bom nós sabermos desse amor, né? É bom nós entendermos esse amor. É bom nós vivermos de acordo com esse amor. Porque aí Deus faz uma comparação, né? Tanto do amor de mãe como do amor de pai. E nós sabemos o quanto é grande esse amor. Só que nós somos limitados, né? Nós temos que saber que o amor de Deus é diferente. Ele é pleno. Na nossa limitação, inclusive eu tenho, às vezes, a oportunidade de encontrar pais e mães que tiveram seus filhos presos, né? Infelizmente. Infelizmente, isso é uma realidade que tem aumentado. E eu tenho a oportunidade de ver como esse pai e essa mãe ficam desesperados. Como eles ficam tristes, como eles ficam abatidos, né? E assim é também o sentimento de Deus para mim. Quando ele me vê preso no pecado, Deus fica triste. E Deus se alegra também no meu arrependimento, no meu retorno, no meu reconhecimento da minha incapacidade. Então, dá para a gente ter um vislumbre de quando o filho faz a vontade do pai e quando ele se distancia do pai. Impressionante, né? Independente das rebeliões, né? Que o povo fazia e Deus chamava ali eles como meu filho querido, Sim. né? Nas escrituras traz esse termo, meu filho querido. A mesma coisa é conosco. É claro que isso não nos dá ali uma permissão para que a gente faça o que quiser, porque Deus me ama. Não é isso. Mas quando a gente entende esse amor, a gente fica constrangido a fazer aquilo que agrada a Deus, né? Então a gente precisa entender, a forma de nós entendermos esse amor é estudando a palavra de Deus, né? Mas, Sandro, uma coisa que a gente poderia talvez fazer uma colocação, eu penso assim, é que Deus se relaciona com seus filhos, que Ele tanto ama, com a mesma relação que um pai e uma mãe têm com o filho, que é o cuidado, né? Para nós para eu que sou pai, no caso, a gente sempre quer proteger os nossos filhos, independente da idade que esteja, a gente ama, a gente cuida, né? E Deus, ele é assim, quando ele fala que eu não vou esquecer de você,
É que ele está dizendo para você que, por mais difícil que seja a sua vida, ele estará contigo. Ele é um Deus de promessa, realmente. Ele é o Deus da aliança. Quando ele fala que eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, porque é uma promessa que ele não quebra, né? A gente às vezes fala do amor de mãe, porque não é normal uma mãe se esquecer do filho. Então a gente coloca assim a situação e fala, não, amor de mãe. Né? E ainda assim Deus se coloca, ó, imagine uma mãe se esquecendo, isso não pode acontecer. Eu dou a promessa para você que eu jamais vou esquecer de você. É muita emoção nas palavras de Deus. Essa que é a verdade. Às vezes as pessoas, tem algumas pessoas que às vezes acreditam o seguinte, que pessoas certas não possuem emoções, né? Não se levam pela emoção. Mas você quer mais emoção que Deus responde no versículo 15, fazendo essa comparação e falando que gravou na palma das mãos. Deus está falando, eu imagino, com lágrimas nos olhos. Porque ele vê o ser humano se queixando dele e ele ainda assim sendo compassivo, como o Sidmar fala, com carinho, com amor, falando, meu filho, eu amo você. É a prova de amor do pai. O Sidmar, existe a possibilidade da gente estar falando agora para pessoas que de repente não tiveram esse amor de pai e de mãe, né? Eu tive muito amor da minha mãe, mas em contrapartida eu fui, vamos dizer assim, abandonada pelo meu pai. Então eu até entendo esse amor de mãe, mas o de pai, no meu caso particularmente, ficou a desejar. Então o que nós diríamos assim para alguém que passou por isso, né? Eu como passei por isso, eu diria o seguinte: perdão. Perdoe. Perdoe, porque nós somos falhos, nós somos humanos e nós falhamos, né? O amor de Deus, esse não falha. Então eu diria para você perdoar as falhas, de repente, do seu pai ou da sua mãe, que de repente não te mostraram esse amor compassivo do qual nós estamos falando aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, que você tem esse amor por parte de Deus, né? Então, exercite o perdão. Porque, de repente, a pessoa ouve até com uma certa mágoa. Como que eu vou comparar Deus ao meu pai e à minha mãe se eu não recebi esse amor? Né? Então, eu convido você a fazer esse exercício de perdão. E estudando a palavra de Deus, né, Sidmar? A gente consegue melhorar isso na gente. É bom nós deixarmos bem claro que as emoções de Deus, elas são justas e perfeitas. Então, essas pessoas que não tiveram a presença, eles sabem que existe um Deus que ele é emocional e está preocupado com ele e com todos nós. E que a emoção de Deus, ela é usada, e isso vem confortar essas pessoas em um projeto macro de salvação e de felicidade eterna, que talvez muitos não experimentaram em relação, infelizmente, a pais e mães. Mas Deus, em seu infinito amor, ele usa das suas emoções dentro de um projeto para nos salvar a todos, sem distinção. Por isso que o amor de Deus é intenso, né? Por isso que o amor de Deus, ele nos envolve. E como a Sandra havia falado, né? Você deu um exemplo da comparação da questão da sua mãe e também a questão de um pai. Talvez a gente esteja falando, como você disse, para pessoas que não tiveram situações, experiências boas com seus pais, no caso. Mas Deus também se coloca como o quê? Como o maior pai de todos, que nos abraça e nos acolhe, né? E faz o melhor por cada um de nós. O amor de Deus, ele é envolvente, né? E Deus não pode ser diferente, porque ele é a fonte do amor, como eu havia dito. Ou seja, quando ele vai ao seu filho, quando ele vê o açúcar do socorro que você precisa, Deus, ele vai com tudo para te ajudar, porque ele não vai com meio termo, ele vai para te resgatar, porque como o Sidmar falou, né? Esse amor envolvente do Senhor é porque ele almeja que um dia que passar a eternidade com a coisa mais maravilhosa que ele criou, que é você, no caso. Amém. Ai, como é bom estudar a palavra de Deus. Eu tive a oportunidade de, antes do meu pai descansar, conversar com ele. E essa mágoa que eu tinha foi dissipada. Por mim? Não. Por Deus.
Foi depois que eu conheci a Deus que eu consegui, depois de um tempo, apagar isso, né? E eu louvo a Deus por isso, porque é só Ele que é capaz de nos dar essa força, né? Nos dar esse desejo no nosso coração. Vamos para a segunda? Segunda-feira, amor angustiante. Aqui traz uma história muito interessante, né? E muito falada também. Nós estudamos aqui algumas lições atrás já sobre Oséias. E se você não viu, volta lá no nosso canal, tem as lições passadas lá. Volta lá para você ver as outras lições também. E aqui traz uma história muito interessante, né? Vá e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta. É chocante, assim, né, para a gente ouvir isso, Deus dando essa ordem ali ao profeta, né? E a gente viu também nos estudos anteriores o porquê que Deus fez isso. Porque Deus queria mostrar para aquele povo, ó, vocês também cometem adultério. Qual é o tipo de adultério? Adultério espiritual, né? E mesmo assim, eu sou apaixonado e compassivo por vocês e os perdoo. Então, Deus queria trazer ali uma lição, né? Para o povo e quer trazer uma lição para nós também, né, Maria? A gente pode dar um exemplo, né? A gente falou tanto do amor de mãe, né? Podemos falar também um pouquinho do amor do pai também. Tudo isso, até mesmo a repreensão de Deus, é por amor a cada um de nós. A gente pode dar exemplo, talvez, de um pai quando começa a ensinar um filho a andar de bicicleta, né, Sidmar? E aí, com toda a dificuldade que tem, e ele ensinado a ele começa a andar, e de repente esse filho cresce, e talvez em algum momento esse filho se rebela com o pai e se afasta, e o pai, mesmo sem entender a rebeldia, o pai não deixa de amar, né? E Deus é a mesma coisa. Quando Deus ele fala a questão dos erros, né, do povo, como você disse, você também, o pecado que você tem, né, no caso, Deus está falando para você o seguinte, meu filho, eu não vou deixar de ser teu pai. Mesmo que você não me tenha mais como o seu pai, eu vou ter você sempre como meu filho. Eu sempre vou te amar. O amor de Deus pelas pessoas é o mesmo amor que tem por nós, cada um de nós hoje também. Esse amor que envolve um pai protetor, cuidadoso, que se preocupa com os seus filhos. Nenhum pai, a verdade é uma só, né? Nenhum pai que ama seus filhos deixa de corrigir. Se você ama, você corrige. Se você ama, você aconselha. Se você ama, você mostra os erros. Porque se você deixa a pessoa fazer o que quiser, você não está amando. Você está levando o teu filho praticamente à perdição, né? Você pode ver que todo o cuidado de Deus em suas palavras, e toda vez que é escrito, a Bíblia foi escrita mostrando que o amor do pai que é sem limites, mostrando o cuidado com o seu filho. Eu tenho 3 frases que têm me acompanhado durante a minha vida. Uma é que nós temos que ajudar aqueles que não têm condições de se ajudarem sozinhos. A outra é de que a minha facilidade pode ser a dificuldade de outro. E a outra é assim, a gente usa um termo, às vezes as pessoas têm muita dificuldade em fazer determinadas coisas, como eu já disse, aí a gente usa um termo assim, ó, pega pela mão e caminha com ele. Às vezes problemas dificílimos de solução. Até esse final de ano eu tive uma oportunidade de um senhor que estava perdendo a sua casa, da CDHU. E o senhor que ele tinha dificuldade até em conversar, analfabeto, e aí nós iniciamos um processo para ajudá-lo. E a dívida era em torno de 40, 50 mil reais. E nós entramos em contato e eles estavam com um refis, um projeto que iniciava o juro e a multa e caiu para 16. E através de um consignado no banco ele pagou a dívida. E ontem me mandou uma mensagem agradecendo. E se nós pararmos para pensar, é isso que Deus faz com a gente. Ali, em Oséias, ele fala assim, ó, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito, com
amor eu os libertei. Quanto mais os chamavam, mais eles se afastavam da minha presença. Todavia, eu ensinei a andar, tomei nos meus braços. Então é isso que Deus faz com a gente. E em retribuição, em gratidão, é isso que Deus espera que nós façamos com o nosso próximo. Esse é o papel do cristão, né? Espelhar a Jesus é isso, é fazer o bem ao próximo, é ensinar, é dedicar-se, né? Assim como Deus faz conosco, é prover, se a gente conseguir prover, ajudar ali, né? As necessidades do nosso próximo, né? Então aqui a lição vem trazendo para nós, assim, um contraste entre o adultério espiritual com a fidelidade, não infidelidade, fidelidade inabalável de Deus, né? É um contraste entre as duas coisas. E no finalzinho aqui da segunda-feira, tem algo aqui que a gente não pode deixar passar batida. A história ali, né? Conhecida também ali de Salomão, que foi apresentada ali até ele as duas mulheres brigando ali pelo filho, né? E aí, então, ele, claro que sem a intenção de realmente fazer aquilo, ele fala, então, é o seguinte, é o filho das duas, corta ele no meio, uma parte vai para uma parte vai para outra. Porque ele ali saberia quem seria a verdadeira mãe. Porque a mãe seria capaz de abrir mão até do filho, né? Em prol do filho. Então, ali a mãe fala, não, pode deixar que ela leve, então. Né? É isso que Deus faz. É isso que Deus fez. Ele abriu mão do seu filho para que eu e você tivéssemos a oportunidade de salvação. Então, é sobre esse amor, sobre essa paixão que nós estamos falando, né, hoje. E que a gente está convidando você a refletir e querer conhecer mais sobre ele, né? Vocês querem falar mais algo sobre segunda? Não, você está falando, é uma parte interessante da lição, né? Que fala assim, em contraste com a fidelidade inabalável de Deus, o seu povo mostrou-se repetidamente infiel. E se lembra os dias de hoje também, né? E uma coisa interessante também que eu gostei da lição de segunda-feira, que é Deus é compassivo, mas a sua compaixão nunca deixa de lado a sua justiça. Né? A lição do trimestre vem falando sobre amor e justiça. Então a gente precisa saber disso. Por isso também que a gente não pode ter essa liberdade de pecar, porque uma hora nós vamos ter que prestar contas. Porque Deus é justo, né? A gente precisa entender que o pecado ele traz as consequências, né? O perdão de Deus sempre vai existir para aqueles que o buscam, mas as consequências vão existir. É a mesma coisa um corte que você faz, você é dado ponto, né, para fechar a sua pele e tudo, o tempo vai passar, mas a marca vai ficar, né? O pecado, ele sempre vai te marcar, né? Mas Deus, ele é o refrigério, ele é o bálsamo que cuida das suas feridas também. Né? É o pai cuidando o tempo todo, né? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Vamos para a terça, então. A compaixão de Jesus. Aqui a lição trouxe para a gente falando sobre as parábolas, né? E as parábolas ali, ela traz essas que foram citadas, a gente não vai conseguir ler todas, por isso que é bom você ter aí também a tua lição, né? Teu guia de estudos para você conseguir entender melhor. O nosso tempo aqui é pouco para tudo, mas assim, algumas parábolas aqui que descrevem a compaixão, né, divina. Todas elas trazem compaixão e piedade, que é essa a compaixão que Jesus tem por nós. E aí a gente vê aqui alguns textos em Mateus, Marcos, Lucas, trazendo aqui que Jesus ele sentia profunda compaixão pelas pessoas. E essa profunda compaixão fazia com que ele agisse ali, né, em prol dessas pessoas. Ele purificava, ele tinha compaixão, ele curava e ele ensinava. E aí nós, como discípulos, discípulo é aquele que... Seguidor, né? Seguidor, que segue. As pessoas precisam ver em nós Jesus. Nós temos feito isso? Uma pergunta para a gente refletir. A pergunta-chave, só ter compaixão resolve? Não. Não. Tem que atender também. Essa é a pergunta. Tem que ter o agir. Aí nós vemos a parábola do filho pródigo, ele, vendo que estava perdido,
estava espiritualmente morto, ele retornou. E Jesus também, vendo a multidão, ele ia ao encontro de Jesus, das pessoas. Ele ia procurar amenizar o sofrimento das pessoas. Então não adianta nada nós falarmos, ó, tenho compaixão por esse, por aquele, e não fazemos nada, né? Se a gente pegar as parábolas no caso, né, Sidmar e Sandra, a gente vê um Deus que é um Deus rico em misericórdia. Em todas as parábolas você vê aqui um pai se preocupando, um Deus de toda consolação. Olha só que coisa maravilhosa. Se a gente pega também o Evangelho, é como o Sidmar falou, né? Jesus ele tinha compaixão, mas ele não só olhava a pessoa, ele ia ao encontro, ele atendia, né? Isso nos dá também, serve como um exemplo nos dias de hoje. Quantos e quantos, Sidmar deu o exemplo mesmo, né, do senhor que estava para perder a casa. Você poderia muito bem somente ouvir, né? Já estava com decisão Né? judicial de despejo. Não é mesmo? Aí isso serve para nós também. Quantas e quantas vezes o nosso próximo, você vê que precisa de um carinho, de um cuidado para resolver uma situação que você pode, às vezes, muito bem dar a sua mão para ajudar e às vezes você se afasta. E Deus nos dá o exemplo que ele não é assim, né? O filho, quando pede socorro para o pai, é porque o filho já está desesperado, né? E que pai que vira as costas para o filho, né? Deus não é assim. Deus é um pai amoroso e compassivo, mas ele é um Deus também que se preocupa, que ele olha para o seu filho e vê você pedindo socorro, ele vai de acordo com as suas necessidades, ele vai para te socorrer, né? A gente, é tão engraçado, né? Às vezes nós vemos até um animalzinho precisando de algo, né, machucado, com esse tipo, a gente se compadece. Eu tenho uns cachorrinhos lá em casa, lá, às vezes você vê um que machuca a patinha, você vai, pega no colo, quer ver o que está acontecendo. E Deus, imagine nós que fomos feitos à imagem do Pai. Como você acha que Deus olha para você? Ele olha com tanto amor de que a todo tempo ele se preocupa em cuidar de cada um de nós. Eu vivi uma experiência quando jovem, né? A gente toma algumas atitudes que machucam os pais da gente, né? E como eu disse, eu tive esse amor da minha mãe, um cuidado. E eu, jovem, queria sair, minha mãe era muito protetora comigo, não me deixava sair. E aí um dia uma amiga minha foi na minha casa e ela falou: "Vamos sair?" Eu falei: "Vamos". E minha mãe não queria que eu fosse. Eu falei para minha mãe: "Eu vou". E eu fui. E minha mãe olhou com lágrimas para mim e falou assim: "Não vai". E eu falei: "Eu vou". Foi a pior noite da minha vida. Maíra, Deveria ter ouvido eu o conselho devia ter da ouvido, mãe. assim, foi péssimo. Não porque tenha acontecido nada lá, não aconteceu nada de errado comigo. Mas o meu coração, quando eu lembro das lágrimas nos olhos da minha mãe, até hoje me machuca, assim, eu falo, não devia ter feito aquilo com a minha mãe. Agora, você imagina Deus. E eu quero ler um texto com vocês. Está em Mateus, capítulo 23. O verso é o 37. Isso mexe com a Mas gente. me veio na hora essa lembrança dos olhos da minha mãe. A palavra de Deus diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu remir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. E aí eu lembrei, e aí eu imaginei, Catanduva, Catanduva, São Paulo, Brasil, Sandra, Maír, você que está me assistindo, quantas vezes o Senhor quis falar conosco e nós não demos ouvidos. Não demos ouvidos aos seus profetas, às pessoas que quiseram nos falar do seu amor. E aí a lição fala assim, que Jesus falou isso com os olhos em lágrimas. Além disso, diz assim, ó, imaginamos, né, as lágrimas nos olhos dele enquanto dizia isso. E aí, por isso que eu remeti ali a minha mãe. Imagina a dor, né, do Senhor, de Deus, de Jesus, quando nós rejeitamos o seu amor. Só para fechar essa parte, né, que o tempo é complicado. O tempo não para, né, senhor?
a obra de Jesus, Jesus não veio só para nos salvar. Ele veio também para revelar o Pai. Aí vem a pergunta que eu fiz: como nós temos uma concepção de Deus na nossa vida? Então Jesus, ele também veio revelar o Pai. E essa mesma compaixão que nós estamos falando de Jesus no Novo Testamento é a mesma compaixão que Deus, o Pai, tem e sempre terá também mostrada lá no Velho Testamento. Então, só para deixar, né, o próprio Deus é comparado como uma águia, né, que toma os seus filhos e voa. Ele quer que nós voemos alto, né, e protegidos por eles. Protegido. Então, essa ilustração aí da galinha com os pintinhos é isso. É o Senhor querendo nos proteger de todo o mal desse mundo. E outra, se por algum momento da sua vida você achar que você está sozinho, né, que Deus te abandonou, ou que Jesus não morreu na cruz por você, é só você pegar as Escrituras, você vai ver o que Jesus era aquele que atendia o necessitado, que ia atrás do perdido, no caso, ou seja, ele estava sempre pronto a ajudar. O amor do Pai, que nos envolve até hoje, é um amor de proteção, é um amor de correção também, né, como a gente já falou também, mas é aquele amor que, como o Sidmar disse, né, que toma seus filhos, que protege de qualquer ação do inimigo. Vamos passar para a quarta, gente. Nossa, a gente vai ter uns 2, 3 minutinhos ali vamos ultrapassar, Tá já bom. é certeza. Vamos andar, porque Vamos a andar. quarta, o fechamento merece. Precisamos falar Merece. dessa quarta-feira aqui, ó. Um Deus ciumento? Como assim? Porque quando a gente fala assim, nossa, o Maíra é ciumento, o Sidmar é ciumento, ou a Sandra é ciumenta, não é um termo legal. Não está falando de uma coisa, está falando de algo que é ruim, né? Só que aí a gente entendeu aqui, estudando a lição, que o ciúme de Deus aqui é zelo. E zelo por quê? Meninos, comentem. O Sidmar vai começar, porque ele falou que quer falar sobre a quarta. Vai começar, Sidmar. Não, Deus, Criador, ele se alegra em ter uma convivência comigo e com você. Quando Deus pede para não adorarmos outros deuses, eu até anotei aqui que é um ciúme santo, né? Porque ele conhece, ele sabe. Ele quer uma relação exclusiva, né, Sidmar? Eu lembrei quando eu estava lendo aqui as palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele sabe que ele quer uma relação de exclusividade. Porque ele sabe que aqui está a vida e a vida em abundância. E tem, vou voltar a falar infelizmente, um concorrente que nós sabemos o que ele quer fazer com a nossa vida. Então esse ciúme de Deus nada mais é, como você já disse, no sentido de zelo, de cuidado, de proteção, de preocupação para com seus filhos. Quer falar alguma coisa, Maíra, sobre a quarta? Olha, eu penso o seguinte: Deus é compassivo, mas também é um Deus zeloso. Às vezes nós interpretamos mais mal quando falamos dos ciúmes de Deus, né? A gente não consegue ter essa comparação, porque os ciúmes para o ser humano, ele não é bom, né? Mas para Deus, quando ele fala que ele é um Deus zeloso, é porque ele está dizendo também na palavra o quê? Não terás outros deuses diante de mim, né? Ou seja, Deus, ele quer exclusividade, como o Sidmar falou. E eu lembro mais uma vez de mais um hino. Sempre gosto de colocar algumas partes de hinos, ele né? é músico, né? Se ele não for o primeiro em seu coração, então ele já não é mais nada. Ele não passa o quê? De uma ilusão. Deus quer o quê? Ele quer ser sempre o primeiro a estar na sua vida, porque ele te oferece para você o socorro bem presente nas suas tribulações. Ele oferece para você a promessa de estar contigo todos os dias até a consumação do século. E é ele, é Deus, que ofereceu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, pro amor a você. Todo o zelo do Senhor é porque se Deus é fiel, ele te prepara para você ser fiel também. Porque através de... Se ele fala, sejam meus imitadores, como Jesus fala, é porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós.
né? O ciúmes, para nós, ele é muito mal, né? Nós, às vezes, vemos situações, tipo assim, que são desagradáveis e muitas vezes não sabemos resolver. Deus vê seu povo a todo tempo se afastando, tentando fugir dele, você entendeu? E ainda assim Deus é paciente em nos chamar, só que aí ele fala, meu filho, eu quero ser o primeiro na sua vida. Ele faz esse pedido, né? Não adentra o nosso coração de uma maneira forçada. Ele quer exclusividade com a gente, né? Ou seja, o ciúme ou o zelo de Deus, ele não tem absolutamente nenhuma das características do nosso ciúme, né? Do zelo e ciúme que nós temos. O ciúme de Deus, ele não é nada de egoísmo, e sim de altruísmo. Altruísmo, perfeito. Ou seja, ele coloca-se no nosso lugar e toma-nos pelas mãos. O ciúme de Deus não se trata de inveja, essa que é a verdade, né? Ele quer realmente ser o primeiro, porque ele tem o amor para cuidar de cada um de nós. A lição o tempo todo você vai perceber o quê? É comparações de cuidados, né? O cuidado da mãe, o cuidado do pai, né? Mas o cuidado de Deus, ele é totalmente diferente daquele amor de pai e de amor de mãe. É que a comparação, nós falamos isso, né? A comparação que a gente dá, porque a coisa mais próxima que a gente consegue entender Sim. é o cuidado do pai e o cuidado da mãe, né? Mas o amor de Deus, ele nos envolve a cada momento, né? Quinta-feira, compassivo e apaixonado. E eu não vou ler todo o texto, mas eu quero ler só um pedacinho aqui. É um texto muito conhecido, que está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, os versos ali entre 4 e 8. Deixa eu ver, eu vou ler tudo, eu vou ler bem rapidinho, ó. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, mas é o ciúme humano que a gente está falando aqui. Nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno, existem mensagens espirituais, porém elas duram pouco. Existe o dom de falar em idiomas, mas acabará logo. E existe conhecimento, mas também terminará. Aqui a gente está falando de um amor perfeito, né? Sim. Que a gente gosta de receber esse amor. Se a gente, é interessante isso, porque assim, ó, a gente pega esse texto de 1 Coríntios, ele é chamado como o capítulo do amor, né? Só que é uma coisa tão interessante, porque assim, às vezes a gente cobra e espera das pessoas que a pessoa seja mansa, amorosa, cuidadosa, só que nós somos assim. Exigimos, mas não somos. Cobramos, mas também não somos dessa forma. E aí a gente olha também o que é o seguinte, que uma coisa interessante é que quando você se aproxima do Pai, o Espírito Santo, ele te envolve também e ele te dá a oportunidade de ter esses frutos também. Só que para ter esses frutos é através do quê? Através da fé. E a fé é um dom de Deus. Ou seja, você só adquire quando você tem proximidade, intimidade com o Pai. Relacionamento, né, Sidmar? Pelo amor compassivo e apaixonado de Deus por nós, pela sua graça, nós podemos refletir esse amor. Somente pela graça que nós recebemos esse dom gratuito de Deus, antes escravos, agora libertos, e em gratidão nós vamos refletir esse amor de Deus por cada um de nós. A gente precisa aprender somente com Deus. É Ele que é a fonte do amor perfeito, né? Então, como eu vou aprender isso? Primeiro, a gente precisa adorar a Deus, né? A lição vem trazendo isso aqui pra gente. Segundo, a gente precisa expressar compaixão e amor pelos outros, assim como Deus expressa essa compaixão e esse amor por cada um de nós. E terceiro, foi o que o Sidmar falou aqui, nós precisamos reconhecer, ter humildade de que não vai vir de nós, que vai vir de Deus, né? Humildade. Então a gente precisa ter humildade, reconhecer e buscar na fonte do amor. Por nós não conseguimos nada, mas nós conhecemos aonde buscar, em Deus. Deus quer fazer uma troca com cada um de nós, né? Ele quer pegar a nossa pobreza e dar-nos a riqueza da sua graça. Você já imaginou, Sandra e Sidmar, se o amor de Deus fosse só teoria?
Hã? Se a gente pegasse a Bíblia e lesse a respeito do amor do Pai, só que não tivesse prova desse amor, a mesma coisa, o exemplo é dado a nós também, né? O amor também que a gente tem que expressar, ele não pode ser apenas da forma teórica. Ele tem que ser ativa também, né? De se preocupar com o próximo, de cuidar também. Só que não é só em questão de você falar, mas a questão de você agir, né? E esse agir, o fruto do Espírito, engraçado, né? O fruto do Espírito, a primeira coisa que fala é o amor, né? E quem é a fonte do amor? Deus. A gente só consegue através do Espírito Santo. Finalizamos aí a nossa lição. Quero já pedir as considerações finais. É uma pena, passa muito rápido. Parece que a gente tem bastante tempo aqui, né? Então, assim, continue estudando aí a palavra de Deus. Sirmar, o que você traria aí de consideração final para fechar a nossa lição? Eu diria que esse vídeo que você acabou de assistir, ele não substitui o seu estudo e a sua comunhão com Deus através do estudo da Bíblia. Então, quer caminhar, quer conhecer, quer usufruir, apegue-se à carta de amor que Deus deixou especialmente para você, que é a Sagrada Escritura. Obrigada, Sidmar. Mair? Falar rapidinho, né? Nós não somos dignos do amor de Deus, né? Mas Cristo é digno. E através de Jesus, ele nos dá também a oportunidade de recomeçarmos a cada momento, né? Aprender a amar o próximo também só pode conseguir chegar a esse ponto quando você tem proximidade com o Pai. Essa lição o tempo todo mostra para mim e para você o seguinte, que a todo momento Deus estará com você, cuidando de você. Até mesmo as repreensões dele são correções de amor. E que a gente possa entender que quanto mais próximo de Deus, mais a gente se aperfeiçoa, que a bondade e o amor de Deus. Mair, muito obrigada. Foi muito bom gravar a lição Prazer aqui é com nosso. vocês. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: se apaixone por estudar a palavra de Deus. Se apaixone, assim como a gente se apaixonou um dia. E isso você consegue conhecendo aos pouquinhos. É assim que a gente se apaixona, né? Então, vai estudando. Se você começou agora, vai adquirindo esse hábito de todo dia ler um pouquinho. E você vai se apaixonar pela palavra de Deus. E a tua vida vai mudar, porque o Mair falou aqui, o amor de Deus não fica só na teoria. A gente consegue sentir nas nossas vidas, na prática. E eu quero finalizar com um pedacinho de um livro que é o maior discurso de Cristo. E eu quero convidar você a praticar isso, humildade. Diz o seguinte, a irmã Ellen White diz o seguinte: os que têm intuição de sua profunda pobreza espiritual e veem que em si mesmos nada possuem de bom, encontrarão justiça e força olhando para Jesus. Então, que a gente possa praticar essa humildade, continuar estudando a palavra de Deus. E eu encontro com você no próximo vídeo do estudo da lição da Escola Sabatina. Até a próxima.